Então, sem maiores delongas, já passo então a palavra à senhora Maria Lúcia Fatorelli para a sua exposição. Bom dia a todos e todas. Eu queria pedir ajuda técnica para colocar a minha exposição ali. Eu preparei para vocês uma breve exposição. Queria pedir autorização, deputado Léo de Brito, agradecendo o convite honroso para participar dessa audiência pública, para distribuir esse folheto, por favor, esse que tem o gráfico, que mostra... Fique à vontade. Ele estava gravando a do doutor Luiz Carlos, ele está colocando a da senhora agora, tá? então o senhor desconta meu tempo, porque Desconto, não... claro, sem problema. Ele ainda não conseguiu colocar. Bom, agradeço, em primeiro lugar, o convite para estar aqui e gostaria de colocar, em primeiro lugar, a nossa enorme preocupação com a aprovação dessa PEC 241. Em resumo, essa proposta coloca no texto constitucional um congelamento dos principais de todas as despesas, de todas as áreas, de todos os gastos primários, por 20 anos. Deixa de fora a dívida pública. Quando se fala em gasto primário, já não estamos falando da dívida pública. Essa já tem os recursos reservados prioritariamente. E nós percebemos que essa PEC destina recursos para empresas estatais não dependentes. Nós participamos de uma outra audiência pública, alertamos o relator. Ele disse que essas empresas seriam as estatais, as importantes estatais, Petrobras e etc. Nós pedimos, então, que ficassem excluídas as estatais que estão sendo criadas para emitir debêntures. Infelizmente, o relator não retirou isso. Agora, nós vamos ter que trabalhar essa alteração no Senado. Eu posso falar de pé? Tem microfone? Tem um microfone sem fio aí. Tem microfone sem fio? Bom, então pode passar a tela, por favor? Eu queria iniciar só... Pode passar para frente. Aí. Eu queria iniciar falando do enorme paradoxo no nosso país. Um dos países mais ricos do planeta, rico em nióbio, em petróleo, água, terras. E estamos aí com uma crise em todas as áreas, crise econômica, social, ambiental, política. E qual remédio para todas essas crises? O remédio colocado é o ajuste fiscal. É a PEC, uma proposta de emenda que congela justamente o que se poderia... O que poderia ser uma solução passa a ser o problema. Toda a nossa crise está revelada aqui nesse orçamento. Vejam bem, a dívida já leva todo ano quase a metade do orçamento federal. Afeta também os orçamentos estaduais e municipais, mas em âmbito federal é um escândalo. Quase a metade do orçamento federal todo ano vai para a dívida. A saúde fica com 4,14%, a educação com menos de 4%. E o que a PEC 241 vai fazer? Vai congelar todos esses outros gastos e vai deixar livre o gasto com a dívida pública e o repasse de recursos para as estatais não dependentes. Esse quadro aqui mostra o que está provocando a crise no Brasil. Ano passado, em 2015, o estoque de títulos da dívida cresceu 732 bilhões de reais. Nós começamos o ano de 2014 com 3 bilhões 204.
desculpa, 3 trilhões 204 bilhões, fechamos o ano com um estoque de 3 trilhões 936 bilhões de reais, de tal maneira que a dívida interna cresceu 732 bilhões em apenas 11 meses de 2015. Então, vejam bem, se a dívida fosse o que todo mundo imagina, dívida para investimentos e tudo mais, nós teríamos recebido 732 bilhões ano passado. Mas nós não empregamos isso em investimentos. Os investimentos em 2015 ficaram restritos a 9,6 bilhões de reais. Então, onde foi parar esse dinheiro? Foi destinado para o pagamento de juros, o que é inconstitucional. O artigo 167, inciso 3 da Constituição, proíbe a destinação, proíbe a contratação de dívida, a emissão de títulos para pagar juros. E nós estamos fazendo isso. Outra ilegalidade, nós estamos pagando prejuízos do Banco Central, prejuízo de centenas de bilhões de reais, com swap cambial. O Banco Central atendendo aos interesses financeiros, garantindo a variação do dólar, remunerando, tendo prejuízo com isso, gerando dívida pública e remunerando a sobra de caixa dos bancos. Nós temos mais de 1 trilhão de reais, atualmente, mais de 1 trilhão de reais no caixa do Banco Central, sendo remunerado para os bancos diariamente e gerando dívida pública. Então, a gente vê que não faltam recursos no nosso país. Não faltam. Mas não faltam para quem? Não faltam recursos para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para garantir variação do dólar, para pagar os juros mais altos do mundo. E essa PEC 241 não trata de nada disso. Essa PEC 241 protege tudo isso e sacrifica investimentos em saúde, em educação, em segurança, em todas as demais áreas públicas. Vejam bem que escândalo. O déficit, o falacioso déficit de 111 bilhões no ano passado. Que déficit é esse? E a dívida? O que está fazendo o crescimento da dívida? Nós acabamos de falar. Quando nós colocamos lado a lado, como esse formulário que eu acabei de pedir autorização para distribuir, que creio que já foi distribuído aí para todos os presentes, esse gráfico mostra, está faltando aqui para os parlamentares, esse gráfico mostra exatamente que quando colocamos lado a lado todas as despesas e todas as receitas, nós verificamos que as receitas em 2015 somaram 2 trilhões. Por favor, distribua esse gráfico aqui, gente. Esse gráfico, aqui, ó. As receitas, 2 trilhões 748 bilhões. E as despesas somaram 2 trilhões 268 bilhões. Aqui na mesa. Nós verificamos, então, que não houve déficit quando colocamos lado a lado todas as receitas e todas as despesas. Sobraram ano passado quase R$500 bilhão. Quase R$500 bilhão. Esse recurso ou ficou no caixa do Tesouro ou foi empregado em quê? A verdade é que nós tivemos uma enorme crise em 2015, com milhões de desempregados, e esses recursos nós não sabemos onde estão. Então, essa questão é muito grave, porque nós estamos aprovando uma PEC para controlar, para cortar mais ainda nessas rubricas, enquanto que o maior gasto público com a dívida pública não está sendo afetado por essa PEC. É o que nós chamamos de sistema da dívida, não é? Gerando dívida pública sem contrapartida alguma, transferindo a maior parte dos recursos para lucro dos bancos, que não para de crescer.
Mas o que a gente precisa denunciar aqui nesses poucos minutos é o esquema que está embutido nessa PEC 241. Enquanto ela congela todos os gastos primários por 20 anos, ela deixa livre os gastos com a dívida pública e com as tais empresas estatais não dependentes. Empresas que emitem papéis. Vejam bem, estão sendo criadas um verdadeiro escândalo, porque as nossas estatais estratégicas e lucrativas estão sendo privatizadas há 20 anos. E, ao mesmo tempo, estão sendo criadas empresas estatais muito especiais. Empresas que emitem papéis, chamados debêntures, que pagam os juros mais elevados, estimados em 23% ao ano. Um verdadeiro escândalo. A ilusão é que essas empresas fariam a venda, a cessão ou a novação da dívida ativa, como se os entes federados, todos os entes federados, União, Estados e municípios, possuem uma dívida ativa podre, que a gente sabe que dificilmente será arrecadada. Por quê? Quem deve esses tributos são, em sua grande maioria, empresas que já quebraram há décadas, empresas desaparecidas. E o que é que está acontecendo? Essa dívida ativa vai continuar sendo cobrada pelas procuradorias da Fazenda. Ela não será vendida. Ela apenas serve de parâmetro para a garantia que está sendo dada para estados, para essas empresas estatais não dependentes. Então, uma grande ilusão de que essa dívida podre estaria sendo vendida. É uma propaganda quase que irresistível. Não é porque, imagina, normalmente, no máximo 5% dessa dívida é arrecadada, dessa dívida ativa. E isso aí está sendo vendido, o anúncio que está sendo feito é que isso aí estaria sendo vendido para essas empresas estatais não dependentes. Mas, na verdade, essa dívida ativa não sai do lugar. O que está sendo vendido, de fato, é apenas, o que está sendo entregue, de fato, é apenas uma garantia pública, estatal. E a PEC 241 reserva recursos para isso, tá? Os projetos que visam legalizar esse tipo de negócio, que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, deixam muito claro que esses créditos tributários que compõem a dívida ativa não serão modificados, não terão as suas condições alteradas e a sua cobrança não será transferida. Esses créditos continuarão sendo cobrados pelos órgãos competentes. Então, como é que funciona esse esquema? Vejam bem, são 3 atores envolvidos. Os entes federados, União, Estado ou município, a estatal não dependente, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ela tem sócios privados, e o investidor privilegiado. Por que é investidor privilegiado? Porque esse tipo de negócio não tem propaganda. Nenhum de nós vai conseguir comprar. Só os bancos que já estão envolvidos no negócio é que conseguem ter acesso a esse negócio. A empresa estatal emite papéis, debêntures, oferecendo pagar juros, que no caso da PBH Ativos S.A., uma dessas estatais não dependentes já criadas em Belo Horizonte, paga juros de 23%, IPCA mais 11%. Imaginem. E mais, esses papéis são vendidos com um desconto enorme, por causa da ilusão de que o que estaria sendo vendido seria aquela dívida podre, tá? Então... O pessoal da TV está pedindo para a senhora se movimentar mais, porque está passando ao vivo na TV. Tá. Então, vejam bem, essas empresas emitem esses papéis para investidores privilegiados que pagam para a estatal não dependente apenas o valor condizágio.
e ainda podem pagar de forma parcelada. A estatal não dependente recebe do ente federado a garantia pública e entrega para o ente federado um documento do debênture subordinada, que não pode ser vendida e que serve apenas para documentar a garantia recebida. Esse esquema já está funcionando em alguns estados e municípios. Por isso, a pressão de governadores e de prefeitos para aprovar essa PEC 241. É um esquema que já está funcionando, por exemplo, no estado de São Paulo, onde foi criada a CPSEC, que ninguém menos do que o próprio secretário de Fazenda de São Paulo é sócio dela. Essa empresa CPSEC já está funcionando lá no estado de São Paulo, conforme demonstra esse documento que nós tivemos acesso. Em Belo Horizonte também já está funcionando. PBH Ativos S.A., que paga juros exorbitantes, IPCA mais 11%, que dá cerca de 23%. Tá? E esses papéis ainda são vendidos com desconto. Veja bem, o negócio é insustentável. Cada debênture, por exemplo, da PBH Ativos S.A., é no valor de R$100 mil. Cada debênture. Ela é vendida com deságio. A gente não sabe quanto, porque não teve a menor transparência. Mas dizem que o deságio chega a 50 ou até mais. Tá? Os juros anuais de 23 anos. No caso da PBH Ativos, o papel tem 7 anos. Ainda a empresa tem que arcar com custos administrativos, custos financeiros, consultorias. Vejam bem, é totalmente insustentável. E de onde virão os recursos para isso? A PEC 241 está reservando recursos para empresas estatais não dependentes. Tá? Todas. Inclui aí a Petrobras? Pode ser que inclua, se bem que a Petrobras é altamente lucrativa, né? Esse dinheiro não é para a Petrobras. É claro, seria necessário ter ressalvado, como nós pedimos ao relator, que esses recursos não pudessem sustentar esse tipo de empresa. Mas a gente sabe que o endereço certo pode ser isso aqui. Essa tela oficial também da CPSEC mostra aqui, ó, que a CPSEC é uma empresa estatal não dependente, tá? Não existe, gente, é preciso ficar claro que não existe a cessão de crédito tributário. A propagandeada cessão de créditos de dívida ativa. Tá? O que existe é a comercialização desses papéis financeiros que possuem a garantia do ente federado. Isso é que existe na prática, na realidade. A dívida ativa é meramente o parâmetro para indicar o tamanho da garantia que está sendo dada pelo ente federado para a estatal não dependente. Essa confusão de venda de dívida ativa só está servindo para influenciar o enorme deságio na venda desses papéis. Tá? A dívida ativa não é vendida e não sai do lugar e continua sendo cobrada pelos órgãos competentes, pelas procuradorias, como já falado. Tá? Então, essa operação, vejam bem, o que está sendo cedido pelo ente público? É uma garantia onerosa. E em valor equivalente a esses créditos inscritos em dívida ativa. Essa garantia onerosa, isso aí nós já vimos, diante da insustentabilidade desse negócio, por causa da venda com desconto, deságio, juro alto, enormes gastos, o ente federado será chamado a cobrir isso. E isso vai gerar dívida pública, tá? De forma totalmente sem contrapartida. O ministro da Fazenda, Meirelles, já está conversando com o TCU, conforme essa notícia da Exame, que tem aqui, inclusive, as aspas, que ele fala que não é uma operação de crédito. Tá? Só que o TCU já se manifestou
no processo 16585 de 2009, dizendo que é um desenho que apresenta uma estrutura que é ilegal, pois gera dívida pública. Sem dúvida, é uma operação de crédito. Olha só, palavras do Ministério Público de Contas. Arrumaram um subterfúgio ilegal com aparência de legal. Tá? Vejam bem, acabamos de assistir o impedimento de uma presidente da República por conta de uma manifestação do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Agora, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas manifestam que esse tipo de coisa é ilegal e nós temos uma emenda constitucional sendo aprovada, constitucionalizando repasse de recursos para esse tipo de empresa estatal não dependente que emite debêntures. É um escândalo, não é? Vejam bem, esse desenho, nós colocamos aqui, se nós temos ali um valor de 100, que é o valor da debênture, se nós temos um desconto, um deságio, que pode chegar a 50%, o valor que o investidor privilegiado vai pagar, os outros 50%, ele ainda pode pagar parceladamente. Tá? Em até 4 anos, pelo exemplo que a gente conseguiu ver. Se ele recebe juros que pode chegar a 23%, ele vai acabar recebendo juros inferior à parcela anual que ele paga. E aí, se esse papel tem 7 anos, olha só a insustentabilidade desse negócio. Como é que essas empresas estão, então, apresentando algum resultado? Porque nos locais onde elas foram implantadas, os municípios estão, por exemplo, em Belo Horizonte, todo o fluxo de arrecadação da dívida ativa está passando por aqui. Está passando por essas empresas para mascarar esse resultado negativo. E além de outros imóveis e outras coisas que estão sendo doadas para essas empresas. É um escândalo muito grande, não é? Como que isso vai virar dívida pública? Se essas empresas são estatais, emitem papéis com desconto, pagando juros exorbitantes, ainda tem que arcar com consultorias, custos financeiros, remuneração de administradores, de onde vão sair os recursos? Se elas são estatais, os entes federados serão chamados a honrar a garantia que está sendo disfarçada por meio das debêntures subordinadas. Isso tudo vai virar dívida pública, tá? E a PEC 241 já está garantindo os recursos para isso, tá? Enquanto sacrifica a saúde e a educação, onde nunca esteve o problema, né? O problema desse país nunca esteve nos investimentos em saúde e educação, que são os que estão sendo mais prejudicados agora com essa PEC 241. Como é que esse esquema entrou no Brasil? Entrou por meio de empresas de consultoria, exemplo dessa aba, consultoria sobre estruturação e emissão de debêntures para estados e municípios, cujo responsável, Edson Ronaldo Nascimento, é dono dessa empresa e, ao mesmo tempo, consultor do FMI. Tá? Esse esquema, muito parecido com o esquema que nós vimos na Grécia. Esse senhor, Edson Ronaldo, além de ser responsável pela empresa de consultoria e além de ser do FMI, vejam só, ele é presidente da PBH Ativos S.A., a empresa criada em Belo Horizonte, a empresa estatal não dependente do município de Belo Horizonte. Além disso, ele foi superintendente da Fazenda em Goiás. Foi secretário de Fazenda de Tocantins, onde está anunciado que essas debêntures serão vendidas com 60% de deságio. E ainda ocupou cargos aqui no Distrito Federal e até na Secretaria do Tesouro Nacional. Como é possível que a mesma pessoa seja dona da consultoria, presidente da empresa que usa sua consultoria e ocupe posições de autoridade que podem determinar a utilização da sua própria consultoria?
assim o esquema entra e se alastra. Em São Paulo, como eu falei, já temos a CPSEC funcionando. Quem é sócio? O próprio secretário de Fazenda, o senhor Renato Vilela, que também já foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. Tá? Então, estamos aí com esse tipo de empresa, uma incoerência enorme, porque ao mesmo tempo em que há um esforço, uma aceleração para a privatização de empresas estatais estratégicas e lucrativas, estão sendo criadas esse tipo de estatal para emitir debênture. Eu pergunto, Conclua. emitir debênture é atividade de Estado? Qual é a necessidade desse tipo de negócio para o Estado? Qual o benefício desse tipo de estatal? Esse tipo de negócio vai aprofundar as desigualdades do nosso país. Nós já ocupamos a vergonhosa posição 75º no ranking dos direitos humanos, segundo a ONU, apesar de sermos a 9ª maior economia do planeta. Somos o país mais injusto do mundo, o penúltimo do mundo em educação, o último em crescimento econômico. É preciso fazer urgentemente uma auditoria da dívida pública. E hoje, às 14h, haverá uma reunião da Frente Parlamentar Mista pela auditoria da dívida aqui no plenário, em qual plenário? No plenário 13 do corredor de comissões aqui do anexo 2 da Câmara. Nós precisamos urgentemente fazer um levante nesse país contra essa PEC 241. Olha só, ela impede que façamos aqui o que o Equador fez. Depois da auditoria, o Equador inverteu. Antes, se gastava 1/3 do orçamento com gastos sociais e 2/3 com dívida pública. Depois da auditoria, olha só, olha ali o azul ali do gráfico, inverteu a equação. O Equador passou a gastar muito mais em gastos sociais do que com a dívida pública. A PEC 241 impede que isso aconteça aqui no Brasil. Ela nos condena a congelar por 20 anos os investimentos sociais e destinar tudo que o país vier a crescer, tudo que o país vier a melhorar, para a dívida pública e para esse esquema fraudulento das estatais não dependentes. Por isso, eu termino convocando todos os parlamentares aqui presentes para a frente parlamentar hoje, às 14h, para realizar a auditoria da dívida com participação cidadã e para votar não à PEC 241 e aos projetos 204, 181 e 3337, que visam legalizar esse esquema. Nós temos que sair do cenário de escassez vigente nesse país para passar a viver a nossa realidade de abundância. E essa PEC 241 impede que isso aconteça. Eu espero que, em segundo turno, essa PEC seja derrotada aqui nessa casa e nem vá para o Senado. Muito grata. Agradeço a contribuição da Maria Lúcia Fatorelli.